Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2022 e nesse trimestre nós estamos estudando no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje estaremos aqui nesse nosso encontro tratando acerca da lição de número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Então nós estaremos aqui nos debruçando acerca de um assunto com uma considerável profundidade teológica, né? Estaremos trabalhando aí acerca da teologia do Antigo Testamento, mais apropriadamente sobre a teologia do Pentateuco, e também estaremos vendo um pouco acerca da teologia dos Evangelhos. Então nós já podemos perceber que essa lição ela tem um certo aprofundamento teológico, né? E como nós vamos estar falando sobre esse dualismo, lei e evangelhos, né? Não há como nós fugirmos de um dualismo que também caminha junto aí, que é lei e graça. Então sempre que a gente fala sobre lei e evangelho, a gente acaba também considerando os aspectos desse dualismo lei e graça, e que muito embora sejam dois conteúdos em essência bem diferentes, mas eles são completamente interdependentes, estão profundamente conectados, né? Para que a gente possa entender profundamente nós precisamos também conhecer o outro. Então, para que a gente conheça muito bem o Evangelho, é fundamental que a gente conheça muito bem acerca do Antigo Testamento e, em especial, acerca do Pentateuco. Porque a grande verdade é que todas essas questões da lei, de certa forma, elas sempre procuraram apontar para a realidade dos evangelhos, né? Para a realidade da pessoa de Cristo. Infelizmente, nós temos percebido aí, nesses últimos dias, um levante muito grande nos nossos púlpitos, né? Contra a questão da lei de Moisés, né? Então existem muitas mensagens sendo pregadas, até com um certo tom de rejeição, de ódio à lei de Moisés, a Torá. E a gente sabe que, na verdade, para que a gente possa colocar a graça na devida posição que ela deve estar, não necessariamente a gente precisa subjugar ou desmerecer completamente a lei. Até porque a lei é o aio, né? Como o apóstolo Paulo menciona, é o condutor, é o guia que nos leva então ao conhecimento da graça, essa graça profundamente divulgada aí nos evangelhos e também nas epístolas de Paulo em todo o Novo Testamento, na verdade, né? Então tem sido assim muito preocupante a forma como que alguns segmentos da igreja evangélica têm trabalhado, têm batido na questão da lei, né? E quanta contribuição a lei ela nos traz, né? A conscientização acerca do pecado, né? A lei, na verdade, teve esse propósito, o propósito de conscientizar em um primeiro momento a nação de Israel, né? Mas isso também acaba reverberando em nós, conscientizar-nos acerca do pecado. Então, quando a gente pensa em lei, na verdade, o foco da nossa lição aqui trata acerca da Torá, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é uma outra nomenclatura dada a esse conjunto de 5 livros que foram escritos por Moisés, né? Então, além dessa questão da lei de Moisés, nós temos outras leis também que atuam, né,
no mundo, nós temos a lei do pecado, que está relacionado aí com a queda lá, a queda original, com o pecado de Adão. Então, o pecado foi introduzido no mundo e essa lei da queda, a lei do pecado, ela também está aí no mundo, né? Temos a lei de Moisés e temos a lei de Cristo também. Então é uma aberração quando, por exemplo, quando você está falando sobre a necessidade de viver uma vida de obediência aos princípios do reino de Deus, né, aos princípios ali estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus, e quando de repente você fala sobre a necessidade de viver em obediência, procurando cumprir, né, os princípios do reino, e alguém chega e diz que na verdade esse termo obediência, ele não deve ser um termo usual no âmbito do evangelho, porque está muito relacionado à questão de lei, né? Se a gente tem que obedecer, logo é porque existem leis, e nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, e essa é uma mensagem que tem sido bastante divulgada. Mas nós precisamos ter em mente, como diz lá na Epístola aos Hebreus, né, que muda-se o sacerdote, então necessário se faz a mudança da lei. Então houve uma transição, houve uma mudança sacerdotal, né, da questão do Antigo Testamento para o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus. Então o texto diz que muda o sacerdócio, muda-se a lei. O texto não está dizendo que ao mudar o sacerdócio, a lei é extinta, é abolida. Não, muda-se também a lei que está relacionada com esse novo sacerdote. Então a gente percebe que em Cristo há também uma lei, né? Uma lei que deve ser observada. Então existe a questão da lei do pecado, a lei lá de Adão, e veio então a lei de Moisés, que na verdade foi um recurso de Deus para conscientização acerca do pecado, acerca da prática pecaminosa, e agora veio então a lei de Cristo, que é o poder para que nós, uma vez conscientes da prática do pecado, possamos vencer, possamos nos desvencilhar desse jugo da escravidão da lei do pecado. Então a lei de Cristo é esse recurso, é esse poder para que a gente viva uma vida livre do ato de pecar, né? Então é fundamental a existência da lei de Deus, mostrando exatamente aquilo que o homem estava cometendo e que era uma transgressão e que era um pecado, mas só passou de fato e de verdade se constituir um crime contra a vontade de Deus, uma transgressão, quando a lei então veio para estabelecer que determinada prática era uma transgressão. A nossa Constituição, ela tem no seu artigo 5º, no inciso 39, algo que nos dá uma ideia muito sólida acerca da lei de Moisés, né? Porque a nossa Constituição, nesse artigo, nesse endereço que nós falamos, diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia culminação legal. Ou seja, a Constituição diz que uma determinada prática, ela não pode ser considerada crime a menos que tenha uma lei dizendo que aquela prática é uma violação, é um crime, né? Então foi exatamente essa a ideia de Deus ao trazer a lei mosaica, para justamente identificar as práticas do povo, né, do ser humano, e mostrar nessas práticas aquelas que são violações, que são transgressões à santidade de Deus, né, à vontade de Deus. Então é muito importante a gente ter em mente aí que há uma conexão, há uma interligação, há uma associação entre a lei, a Torá, a lei de Moisés e os evangelhos, né?
perdem muito os judeus ortodoxos por não considerarem a questão do Novo Testamento, a questão dos evangelhos, perdem muito porque eles deixam de ser enriquecidos, né? Justamente pelo fato de que em Cristo está o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento, que a lei apontava, né? Na plenitude dos tempos, Jesus veio para cumprir, Jesus veio para que fosse materializado, fosse realizado então aquilo que anteriormente eram apenas sombras, né? E apontavam para uma realidade futura. Então, os judeus que não acreditam e não se apropriam do Novo Testamento e dos Evangelhos em especial, eles perdem muito aí, né? Eles perdem muito. E nós também, se nós rejeitarmos a questão do Antigo Testamento, se rejeitarmos o valor da lei, nós também teríamos um evangelho meio que desconexo, sem sentido. Porque o sentido do evangelho está justamente no fato dele ser o cumprimento de algo que estava lá no passado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui trabalhar algumas coisas acerca desse assunto muito interessante. Lembrando que essa questão aí da lei e da graça, né? A graça não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. A graça não é algo que foi inaugurado nos dias de Jesus, muito embora a dispensação, chamada dispensação da graça, né, ela tenha entrado em cena a partir ali dos dias de Jesus, mas a graça, ela sempre esteve no contexto, né? A própria forma como Deus cria todas as coisas, o próprio ato de Deus dar a lei ao povo de Israel, isso mostra a graciosidade de Deus no sentido de cuidar, de orientar o seu povo para que o seu povo fosse bem sucedido, fosse próspero, fosse abençoado. Então Deus, na verdade, deu todas as orientações para que esse povo vivesse uma vida de excelência, né? Então a graça ela sempre esteve presente. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós temos algo que é chamado no âmbito da teologia como o proto-evangelho, né? Ou seja, ali Deus já estava revelando a sua graça quando ele dizia que nasceria da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus já estava apontando para o evangelho, para a realidade de Cristo, e isso já manifestava a graça de Deus lá nos idos do Antigo Testamento. Nós já podemos perceber aí a graça com bastante evidência, né, queridos? Então vamos lá pensar um pouco aqui acerca da lei, dos evangelhos, né? Nós temos, como a gente já comentou aí, a questão da lei, da Torá ou do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da lei. E quando a gente pensa na questão da lei de Deus, essa lei que foi ali trazida a público por Moisés, ela contém 613 disposições, né? São obrigações, são instruções, são ordenanças. São 613 disposições que estão aí divididos em 3 blocos. Então a lei de Deus é composta pelo bloco das leis morais, né? Pelo bloco das leis cerimoniais e pelo bloco das leis civis. Então nós temos aí esses 3 blocos, e todos esses blocos eles são importantes. 2 desses 3 foram especificamente direcionados ao povo de Israel, que é o bloco das leis cerimoniais e das leis civis, né? As leis cerimoniais estavam relacionadas ali à questão
dos rituais e liturgias da religiosidade, né? A religiosidade judaica, e as leis civis também relacionadas ao convívio em sociedade daquele povo. Então essas leis, embora também elas tenham muitas riquezas, né, e tragam muitos ensinos preciosos a nós, mesmo aqui vivendo nos tempos do Novo Testamento, são leis interessantes. Muitas delas podem inclusive serem colocadas em práticas, outras não, outras estavam mais voltadas mesmo para aquele contexto, né? Agora, existe o bloco das leis morais, onde está ali os 10 mandamentos. Então, esse bloco das leis morais, ele é perfeitamente aplicado e ele deve fazer parte do escopo aí da igreja no Novo Testamento, né? Com exceção aí a guarda do sábado, que foi trabalhado pelo próprio Jesus como a não necessidade de se manter, né? Mas as outras partes da lei moral, que são os 10 mandamentos, são perfeitamente aplicados e devem ser aplicados a nós, igreja, agora, né? Desses últimos dias, tá bom? Então, a nossa introdução, ela vem falando aqui acerca da lei, dos evangelhos, né? Pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento, e o tópico 1 fala sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Nós já trabalhamos um pouco acerca dessa estrutura na lição de número 4, né, quando nós estávamos falando ali sobre a estrutura da Bíblia, a materialidade da Bíblia. Então a gente trabalhou aí dentro do escopo do Antigo Testamento a questão do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia Sagrada, como já dissemos, foram escritos por Moisés. Temos aqui a questão da lei, né, ainda aqui no subtópico 1, que fala sobre os 5 livros da lei. Tem algo que a gente pode considerar aqui, que Deus esboça o plano da salvação, o plano da redenção humana em Cristo. Esse esboço desse plano, ele nos é apresentado justamente ali na lei, né, no Pentateuco. Então nós temos ali o mapa da mina, e por todo o Antigo Testamento nós observamos vários sinais, vários indícios de Deus apontando para o plano da redenção, o plano da salvação. Então nós temos aí o mapa da mina que se realizaria então aí com a vinda de Cristo, né? Todos quantos encontram essa mina são enriquecidos, né? O subtópico 2 daqui do primeiro tópico fala sobre a grandeza da lei, e nós falamos acerca aí da questão das leis morais, das leis civis, das leis cerimoniais. E no caso do contexto judaico, ainda existe aí uma publicação que eles chamam de Talmud, né, que são vários ensinos relacionados à tradição, né, e que alguns anos depois de Cristo, esses ensinos que eram mais no sentido oral, eles foram ali colocados, eles formaram então uma coletânea que é bastante utilizada no contexto judaico, né? A questão do Talmud, mas não diz respeito a nós, não está na nossa Bíblia, né? Então é muito importante, queridos, falando ainda em lei, termos em mente, né, aquilo que o próprio apóstolo Paulo ele nos fala lá em Romanos, no capítulo 7, que a lei é santa, né? E o mandamento santo, justo e bom. Então isso, na verdade, mostra que nós não devemos demonizar a lei, nós não devemos colocar a lei assim, sabe, numa prateleira inferior. A lei, ela está no mesmo nível de autoridade dos evangelhos. É Bíblia Sagrada, né?
é Bíblia Sagrada. Então a lei é santa. Agora, o grande problema não está na lei em si. O grande problema está na condição humana, né? Por causa da queda, da corrupção da natureza humana, o homem então não teve como corresponder a esses princípios elevadíssimos da lei. E aí Jesus veio para cumpri-la. Ele não veio para revogar a lei. Ele mesmo diz que não veio para abrogar, para revogar. Ele veio para cumprir e a cumpriu, né? E então ele nos apresenta uma nova Constituição. É como que se tivesse a Constituição, que a gente vai chamar aqui de lei do Antigo Testamento, né? E a nova Constituição, aquela promulgada por Cristo, com muitas variáveis aí com relação ao Antigo Pacto. Mas, de certa forma, essa lei de Cristo, né? Os Evangelhos, ela tem um nível até mais elevado, por assim dizer, quando nós pensamos na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era muito voltada para as práticas exteriores, né? Para aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, aquilo que é visível. Mas Jesus, ele vem trabalhando com conceitos mais profundos, mais interiores, né? Então Jesus, ele se preocupa tanto acerca do testemunho daquilo que as pessoas veem em nós, como aquilo também que está lá dentro de nós, com as nossas intenções. Então, se a lei, ela na verdade trabalhava a questão do adultério, né, e tinha lá os seus critérios para lidar com o adultério, mas o adultério no sentido físico, Jesus, ele vem aprofundando essa questão e colocando aí até o adultério mental, né, a questão dos pensamentos. Então a gente vê aí que o nível é ainda mais elevado. Agora, é claro que o Senhor, ele eleva esse nível, né? Mas ele também nos dá os recursos para que a gente viva à altura desses princípios. Ele coloca em nós o seu próprio Espírito. E o Espírito Santo, ao vir habitar em nós, ele traz para dentro de nós vários recursos. Ele traz o fruto do Espírito, né, com as suas manifestações, as suas virtudes. E aí essas virtudes, na verdade, são capacitações para que a gente possa viver à altura desses princípios, dessa lei, que chamaríamos então de a lei de Cristo, né? Mas ainda pensando aqui no subtópico 3, que fala acerca da lei e a fé cristã, gostaria de destacar aqui o seguinte: a Escritura afirma que a função da lei era transitória, né? Então era apontar para algo que estava por vir, era preparar o território, preparar a terra do coração do povo para uma realidade que estaria por vir, e uma realidade ainda mais desafiadora. Então a questão da lei era transitória, ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então é aquilo que a gente falou, né? De uma certa forma associando com a nossa própria Constituição no artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então a lei veio para revelar o pecado, para apontar, né, para tocar a ferida e para dizer: isso é transgressão, isso é violação, isso é pecado. A lei veio para mostrar isso, mas ela também veio para mostrar a necessidade da graça de Deus, porque notadamente o homem sempre foi, desde a queda, incapaz de corresponder, né, aos princípios divinos. Então a lei, ela veio para mostrar a pecaminosidade do homem, a incapacidade de viver uma vida íntegra e santa, e então gerar no coração do homem a necessidade
da graça e da vinda de um redentor, né? De alguém que pagasse o preço como fez o nosso Senhor Jesus. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, claramente, a morte é o resultado, é o desfecho na vida de todo aquele que vive na pecaminosidade. Então, somente Cristo para se posicionar entre nós e esse salário que é a morte. Somente Cristo para nos preservar. E diga-se aqui a morte eterna, né? A separação eterna e definitiva de Deus. Tá bom? Então é nessa questão mais específica que a gente trabalha aqui esse conceito de morte. O tópico 2 fala acerca dos evangelhos, a mensagem de Cristo, né? Conceito do evangelho, subtópico 1. O termo evangelho, né, tem origem no grego euangélio, com o significado de boas novas, né? Então, os autores, todos aqueles que na verdade trouxeram ao nosso conhecimento os evangelhos, são chamados evangelistas, né? Ou os portadores das boas novas. Então, nós temos aqui na estrutura dos evangelhos, nós também já vimos na lição de número 4, nós temos aqui os 4 evangelhos, que na verdade a gente tem por costume falar 4 evangelhos, mas é apenas um evangelho, só existe um evangelho que foi apresentado de 4 formas distintas, né? Muito embora 3 dessas formas de apresentar o evangelho são muito similares, né? São muito parecidas. Daí se dá a esse bloco de 3 evangelhos que são bastante semelhantes aos evangelhos sinóticos, né? Por causa das composições ali que são bem idênticas entre um e outros, né? Então nós temos aí os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são esses evangelhos sinóticos, né? Que tem essas similaridades. E o evangelho de João, ele foca em uma outra realidade. Então esses 3 primeiros evangelhos, que são sinóticos, eles tratam mais ali da vida e do ministério de Jesus na Galileia, e o último evangelho, o evangelho de João, aborda mais a questão do ministério de Jesus na Judéia. Ressalta-se que, embora retratado de modo distinto, a mensagem dos evangelhos, né, é única, é o que nós comentamos. Há apenas um evangelho, há apenas uma boa nova, né, que é, na verdade, a chegada do reino de Deus entre os homens através da pessoa de Cristo. Essa é a boa nova, esse é o evangelho, e só existe um. Na verdade, não são 4, né? São apenas 4 formas de se falar acerca de um único evangelho. A mensagem do reino de Deus, né? O subtópico 2, tem o seguinte aqui: em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus, né? Então, sempre foi, né? Esse sempre foi aí, essa sempre foi a tônica do Evangelho, justamente a apresentação do reino dos céus. Então, é por isso que toda a nossa caminhada aqui deve ser com foco nesse reino, e todo o nosso investimento, todo o nosso tesouro deve ser pensando na realidade do céu e não da terra, né? Todo o nosso investimento deve ser nesse sentido. O subtópico 3 aqui, do segundo tópico, fala acerca da mensagem da salvação, né? Nos evangelhos, Jesus
é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Então, se nós fizermos aqui uma associação entre esses 3 títulos de Jesus e as 3 expressões de leis que nós comentamos aqui, a lei do pecado, a lei de Moisés e a própria lei de Cristo, nós vamos ver aqui esses títulos de Jesus se relacionando com essas leis, né? Por exemplo, a lei do pecado, nós temos aqui o Salvador. A lei de Moisés, né? Nós temos aqui o Cristo, o enviado, o ungido, aquele que estaria sendo o cumpridor dessa lei, o único capaz de cumprir a lei de Moisés, o Cristo, o ungido, o enviado, né? E Senhor, que aí está relacionado à lei de Cristo, né? Ele como o Senhor, né? Ele como aquele que nos confere o poder para vivermos, para vencermos a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido, e aí a gente vê no Evangelho de Lucas, né, a questão da dracma perdida, da ovelha perdida, e várias parábolas relacionadas àquilo que estava perdido, né, mostrando aí todos eles, na verdade, convergindo para a realidade do homem perdido, e Jesus vindo como esse que veio buscar o que se havia perdido. E o Evangelho de João esclarece que ele é o Salvador, né? Então João ele vem abordando aí essa questão do ministério de Cristo sob a ótica salvífica. Louvado seja o nome do nosso Deus. O tópico 3 fala sobre a mensagem transformadora, né? Essa mensagem do Evangelho que, quando toca a vida de alguém, gera nesse alguém um novo nascimento e opera uma profunda transformação, né? O homem carnal, o homem natural, ele abre espaço agora para o aparecimento, para o surgimento do homem espiritual, uma nova criatura, uma nova essência, uma nova realidade de vida, um caráter transformado, né? Opiniões, conceitos, preconceitos mudados, né? Por esse poder transformador dessa mensagem, né? Dessa mensagem que é o Evangelho. Então, é uma mensagem que vem transformando o caráter. A gente percebe isso em vários exemplos, e em especial na vida de Zaqueu, quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, quando ele ali em cima daquela árvore, Jesus para lidar com ele, para tratar com ele, e aquele momento ali foi um momento transformador da realidade de Zaqueu. O caráter dele, né, sofreu ali uma guinada, né, de 180 graus, e ele se dispôs inclusive a reparar os danos, né, e a recompensar aqueles a quem ele danificou, a quem ele prejudicou. Então são coisas assim desse formato que acontecem dentro do ser humano. Não é uma mudança exterior. O Evangelho ele produz uma mudança interior, né? uma transformação da realidade da alma, uma liberdade do espírito humano, né? Uma reconexão, uma reconciliação do espírito do homem para com Deus. Então tudo isso acontece a partir da penetração dessa mensagem transformadora que é o Evangelho, né? Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar
a natureza do caráter de Deus. Inclusive, esse ponto aqui é muito interessante, porque a gente começa a reproduzir o caráter de Deus. A gente começa a manifestar Deus entre os homens. A nossa vida, ela começa a refletir a realidade da presença de Deus entre os homens, né? E é isso o que se espera. Quando eu me lembro daquela passagem em que Pedro e João, eles estavam indo para o templo, né, na hora da oração, a hora nona, e ali no templo eles chegam diante da porta formosa, era o nome de uma das portas do templo, e ali havia um homem, um pedinte, né, que vivia ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João, eles se aproximam daquele homem pede uma esmola. E a Bíblia fala, o texto bíblico ali em Atos dos Apóstolos, né, ele diz que os discípulos ali, eles param e eles como que se entreolham ali, né? Pedro olha para João, eles se entreolham e de repente eles se voltam para aquele moço que estava pedindo ali, aquele coxo, né? E eles dizem assim: olha para nós, né? Olha para nós. E aí a gente conhece o desfecho dessa história, né? Eles dizem: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, aquele homem se levanta, aquele homem é curado, aquele homem é abençoado. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar aqui a atenção é para aquela fala, né, de Pedro e João, quando eles dizem assim: olha para nós. E, queridos, a sociedade, a humanidade, ela está profundamente carente de homens que possam olhar para aqueles que são mendigos espirituais e que estão à beira do caminho e possam com convicção dizerem para essas pessoas: olhem para mim, né? Olhem para nós. Não é que em nós haja o poder para salvar as pessoas, não é que nós sejamos o Salvador. O Salvador é o Senhor Jesus. Mas quando a gente olha para alguém que vive como um mendigo espiritual, alguém distante de Deus, numa vida miserável, e a gente diz para essa pessoa: olha para mim, não quer dizer que a gente vai ser o solucionador dos problemas da vida dessa pessoa, mas quer dizer que se essa pessoa olhar para nós, essa pessoa vai ver alguém potencialmente, alguém que na verdade foi e tem sido alvo de um milagre de Deus, alguém que foi e tem sido transformado pelo poder de Deus. Então, quando essa pessoa olha para nós, essa pessoa pode ver que assim como aconteceu conosco, pode acontecer também na vida delas. Então, quando nós dizemos para alguém: olha para nós, é porque nós estamos dizendo: eu represento Cristo, e ao olhar para mim você vai ver o poder do Cristo, você vai ver as possibilidades de transformação na vida de um ser humano, porque a minha própria vida é o reflexo desse poder transformador. Então, queridos, que seja assim mesmo a nossa caminhada, de forma a podermos olhar para aqueles que estão à beira do caminho, moribundos, enfermos, coxos, debilitados, e a gente possa dizer: olha para mim, né? Olha para mim, porque você vai ter em mim uma referência de alguém que mudou de vida, que foi transformado, que foi alvo de um milagre, né? Então, o que mais a gente vê aí são discursos de pessoas que dizem assim: não olha para mim não, eu sou falho, eu sou vacilante. É claro que existe também esse lado, né? Nós não estamos aqui dizendo que as pessoas devem olhar para nós como um exemplo de perfeição, de inerrância, de pessoas que não cometem deslizes. Não é nesse sentido. A gente sabe, a própria Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, né? E não há verdade em nós. Porque na verdade nós vacilamos, né? Nós tropeçamos em alguns momentos. Embora isso, quando acontece, deve acontecer assim, como algo inesperado, não deve ser uma prática. O pecado deve ser algo isolado
né, raro, caso ele aconteça, né? Não pode ser uma constante na nossa vida. Então não é com relação à questão da perfeição, de um exemplo de perfeição. Esse exemplo nós só temos em Cristo, né? Mas é com relação ao que Cristo fez na nossa vida e o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida é justamente para que as pessoas olhem para nós e vejam que há solução para a vida delas também. Nós precisamos entender que nada está relacionado objetivamente a nós, né? Os feitos de Deus estão, na verdade, dizem respeito a Ele, é para a glória dEle, né? É dEle, por Ele, para Ele todas as coisas. Tudo que Ele faz na nossa vida não é necessariamente por nós, muito embora o seu amor se manifeste nos abençoando, nos agraciando, mas o alvo principal é transformar tudo o que Ele faz em nossa vida em motivos para a glorificação do nome dEle. Então, queridos, é muito importante nós termos a consciência dessa ação poderosa do Evangelho, né? Dessa capacidade que o Evangelho tem de nos transformar, e em nos transformando, ele pode então influenciar, essa transformação pode influenciar tudo à nossa volta. Quando Jesus libertou aquele moço endemoniado lá em Gadara, o endemoniado gadareno, né? Depois que aquele moço estava ali completamente são, né? Tomou banho, estava vestido ali, sentado, ele queria inclusive seguir a Jesus, e Jesus falou assim: não, volta para sua casa, volta para os seus e digam quão grandes coisas o Senhor te fez, né? Ou seja, vá lá, vá testemunhar, vá viver o Evangelho, vá viver a realidade do Evangelho, vá ser luz lá, né? E é exatamente para isso que o Senhor transforma a nossa realidade, né? Ele opera essa transformação no nosso caráter, ele opera uma restauração na família, porque quando ele muda, sabe, ele muda a nossa essência, ele faz com que, de alguma forma, a bênção dele, ela toque, né, aqueles que estão à nossa volta, alcance aqueles que estão à nossa volta. E claro, essa mensagem ela é tão transformadora que ela começa transformando o nosso caráter, ou seja, a nossa individualidade. Ela então continua transformando, restaurando a família, porque a partir da nossa vida, né, Deus vai alcançando a outros, até promover regeneração na sociedade. Então começa desse núcleo, dessa unidade, passa para a família e acaba tocando a coletividade, a sociedade. Então, queridos, louvado seja Deus pela sua palavra, né? E que a gente possa aqui, tanto na questão da preciosidade do Evangelho, que a gente possa também, de igual forma, valorizar esse legado que Deus deu lá em um primeiro momento para o povo de Israel, que era a lei, né? A lei de Moisés, mas que é justamente a partir da lei, ou tendo a lei como um dos fundamentos, que a gente consegue compreender então todos os pressupostos do Evangelho, do Antigo Testamento. Se nós não tivéssemos a lei, se nós não tivéssemos o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento seria um tanto quanto sem sentido para nós. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu queria convidar você a estar ajudando aí o nosso canal, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, né? Venha estar conosco aí, estabelecendo essa parceria, ok? Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.